Om Arunachalaramana. Saudações, amada Sangha. Recebemos aqui uma partilha seguida de uma questão apresentada por uma irmã que prefere permanecer no anonimato. A partilha e a questão é muitíssimo pertinente e relevante e certamente será de benefício para mais irmãos nesta Sangha. Vamos à leitura. Caro amigo Ananda, gosto muito do seu canal no YouTube. Você e Morini são pessoas incríveis. Sabe, gostaria de pedir um conselho. Estou no processo de transcender o ego. Faço meditação, leio muito sobre isso. Shri Ramana Maharishi me inspira muito. Mas fraquejei numa situação. Perdi o controle das minhas emoções. Uma situação me fez sentir ciúmes do meu marido e reagi com raiva. Me sinto um fracasso, uma sensação de regredir na evolução que tanto busco. Tenho medo desse sentimento. Reconheço que foi coisa da minha cabeça. Queria me iluminar antes que a morte chegue. Poderia me aconselhar? Gratidão. Agradecemos profundamente a questão e também essa partilha tão honesta e sincera da sua própria experiência e do que você viveu. Como eu já adiantei à querida irmã, nós temos aqui um texto para ilustrar este tema. Imediatamente ao ler a questão da irmã, recordei-me de uma passagem na vida de Shri Annamalai Swami, quando ele estava trabalhando como pedreiro na construção dos prédios do ashram. Nós poderíamos, eu e Morini, fazer comentários, em cima do que foi trazido aqui pela irmã. Mas nós sentimos que trazer os relatos da vida dos devotos, os ensinamentos de Bhagavan, é o melhor remédio para essa situação. Então, vamos à narrativa. Shri Annamalai Swami era o gritador-chefe, que era o quê? Era alguém que estava escalado ali para gritar, para dar ânimo e para orientar os demais pedreiros, além dele mesmo ter trabalhado como pedreiro. Ele passou muitas situações irritantes ali neste serviço. Num dos tantos embates, ele se desentendeu gravemente com um dos trabalhadores e chegou a bater nele, o que o deixou cabisbaixo, arrependido e culpado ao longo de todo o dia. Após um dia inteiro de lamúria, à noite ele procurou Bhagavan e contou o ocorrido. Shri Annamalai Swami relata para nós. Isso aconteceu por volta das 9. Durante o resto do dia, me senti muito culpado por perder a paciência dessa maneira. Naquela noite, quando fiz meu relatório diário, confessei a Bhagavan e me desculpei por minha ação. Bhagavan me perguntou: quando essa raiva veio e quando você bateu nele? Eu disse a ele que o incidente havia acontecido por volta das 9 da manhã. Bhagavan assim falou: a raiva que veio às 9 da manhã já passou. Por que você ainda está pensando que ficou com raiva e bateu em alguém? Por que você ainda carrega esses pensamentos em sua mente? Em vez de sentir-se culpado pelo que fez, pergunte-se: para quem veio toda essa raiva? Descubra a verdadeira natureza da pessoa que ficou com raiva esta manhã. Para a atividade, essa raiva era necessária. Agora acabou. Você não precisa mais pensar nisso. Portanto, esqueça essa memória de raiva e prossiga com o próximo trabalho. Como disse, essa passagem luziu em minha mente, tão logo li o relato da irmã. Sinceramente, eu sinto que esta orientação de Bhagavan
serve para qualquer falha que tenhamos cometido, para todos os papãs ou pecados, para todas as fraquezas e subsequente sentimento de culpa e fracasso. Recordei-me também de outra passagem, verdadeiramente magnífica. Está na obra Gemas de Bhagavan, de Devaraja Mudaliar. Eis a memória dos devotos. Certa vez, um devoto disse a Bhagavan que ele era incapaz de praticar a autoinquirição devido à incapacidade de manter o esquivo sentido do ego. Bhagavan não disse nada. Nota: manter o esquivo sentido do ego é justamente a autoatenção, ou seja, recordamos que Atma Vichara é buscar rastrear o eu-pensamento. O que o devoto estava ali declarando é que para ele o eu-pensamento era muito esquivo, muito escorregadio, perdia-se fácil e por isso ele não conseguia fazer o Atma Vichara. Mais tarde, aquele devoto entrou na cozinha e teve uma grande briga com outro devoto. Bem naquele momento, Bhagavan inesperadamente entrou em cena e o devoto que fez a pergunta sobre o ego intangível sentiu-se envergonhado por perder a paciência. Bhagavan sorriu e explicou que este é exatamente o momento de segurar o ego enquanto ele levanta a sua cabeça para o alto. É quando o ego é mais fácil de agarrar, pois o sentido egóico é inegável. Nessas ocasiões, se aprendermos gradualmente a mudar nossa abordagem e atitude em relação ao ego, até mesmo sua feiura pode funcionar para nós quando o pegamos no ato e usamos estes momentos para a autoatenção sustentada. Bhagavan também descreve o ser como amor. Todos nós sabemos que quando você ama algo, você dá a isso toda a sua atenção, a todo momento. Durante a investigação, Bhagavan nos diz para dar ao pensamento eu nossa atenção absoluta e indivisa, e quando a atenção é total, de fato, o eu finalmente desaparece. O que resta é o que Bhagavan chama de iluminação. A partir desta leitura, podemos estar convictos de que a autoatenção não é coisa que se resolva da noite para o dia. Exige-se incomensurável determinação, constância e muita paciência. Não precisamos ter dúvidas de que vamos tropeçar inúmeras vezes no ahankara ou ego, como preferir. Vamos levar alguns caldos de nossas emoções e sentimentos desordenados, e por vezes esta desordem vai se revelar como expressividade, e nos veremos em situações que nos parecerão um total retrocesso espiritual. É importante que saibamos que mesmo os nossos equívocos, deslizes e pecados são oriundos da vontade divina. Está no Prarabdha Karma, ou karma inevitável, que Ishvara escolheu coletar para nós. Logo, até nossas falhas de caráter e de disciplina estão ali na vida cumprindo um papel, mesmo que nos pareça inexplicável ou despropositado num primeiro momento. O papan, ou pecado, é usado por Deus como instrumento de purificação e aperfeiçoamento da jiva ou alma individual, algo que pode soar um paradoxo. O senso de vergonha após um estouro de raiva e ciúme revela toda a insegurança e a paixão que precisa ser trabalhada. Se o ego, como diz Bhagavan, não levantar a cabeça, como poderemos decepá-lo?
Bhagavan também cuida de trazer sofrimentos extraordinários para os seus devotos, a fim de que eles possam afastar a soberba espiritual e aplicar o vichara diligentemente. O que não significa que nós estamos correndo atrás dos pecados e das desordens emocionais. Nós não vamos cair no engodo da autoindulgência malandrinha, ok? É nossa tarefa inalienável e intransferível ultrapassar nossas limitações e transcender o estado egóico. Nós não precisamos sair em busca do karma. Podemos ficar absolutamente tranquilos. Ishvara vai trazer o que se mostrar mais adequado e produtivo para nossa purificação e aparente aperfeiçoamento. O que procuramos, pelo contrário, são oportunidades para servir desinteressadamente e também para o exercício da vida devocional, pois Karma Yoga e Bhakti Yoga vão acelerar este processo de purificação e aperfeiçoar nosso Vairagya ou desapego. Então, poderemos ver avançando o nosso Abhyasa, ou prática espiritual comprometida. Nesta altura da reflexão, é muitíssimo auspicioso ouvirmos as palavras de quem um dia estava cativo das paixões, tendências limitantes e condicionamentos, e vivendo segundo as palavras de Bhagavan, chegou ao despertar. Para ilustrar como Shri Annamalai chegou lá, na luz da realização espiritual, e qual o caminho que nós mesmos podemos percorrer para também encontrar a felicidade imortal, separei um breve diálogo com o tema da superação da reatividade frente aos vasanas ou tendências latentes. O visitante perguntou a Shri Annamalai: como se pode aprender a não reagir quando os vasanas surgem na mente? Existe algo especial que devemos estar procurando? Annamalai Swami respondeu: você deve aprender a reconhecê-los quando eles surgirem. Essa é a única maneira. Se você puder pegá-los cedo o suficiente e com frequência suficiente, eles não causarão muitos problemas. Se você quiser prestar atenção a uma área especial de perigo, observe como os 5 sentidos operam. É a natureza da mente buscar a estimulação através dos 5 sentidos. A mente apanha as impressões dos sentidos e as processa de tal maneira que elas produzem longas cadeias de pensamentos descontrolados. Aprenda a ver como os seus sentidos se comportam. Aprenda a observar como a mente reage às impressões sensoriais. Se você puder impedir a mente de reagir às impressões sensoriais, poderá eliminar um grande número de suas vasanas. Neste mesmo texto, foi dada uma nota bastante oportuna para apresentar o significado de vasana e como podemos superá-lo além da prática já recomendada de Atma Vichara. Vasana, ou predisposição, é ligada pelo karma. A força de vasana pode ser medida pela sua frequência. Por namajapa, ou autoinvestigação, podemos nos separar dessa vasana. Muito bem. Vejamos aqui que é importante salientar que quando nós estamos trabalhando com uma vasana, é muito frequente a sua manifestação. Então, essas vasanas que surgem muito, por exemplo, irritabilidade, essas são aquelas que a gente tem que bater mais fortemente contra. Mas, além disso,
pensemos no valor de Namajapa. Darei um exemplo muito simples. Quando você conhece uma pessoa e a mesma lhe causa algum interesse, por exemplo, passional ou romântico, você estrutura através da memória a imagem atrelada ao nome. Se a paixão foi deveras intensa, lembrar da pessoa é lembrar de sua imagem e de seu nome. Porém, se o romance realmente iniciou e foi bem sucedido, com o tempo você não precisará ficar evocando na memória o nome e a forma da pessoa amada. Ela é praticamente internalizada, de tal maneira que pensar vai sendo substituído pelo sentir. E se, entre aspas, a pessoa amada for Deus? Você pode manter no início um murti ou imagem e um nama ou nome sagrado de Deus. Mas, em breve, na medida em que a intimidade e o relacionamento devocional se aprofundam, você não precisará evocar a imagem, podendo ficar apenas com o nome. E mesmo ele também poderá ser substituído pelo sentir, que é Ananda ou bem-aventurança celestial. Assim como o nome da pessoa amada é indissociável dela, ou seja, falar ou ouvir o nome da pessoa amada é recordar, pensar e sentir a pessoa amada, o nome de Deus não é distinto de Deus. Até que o nome seja substituído pela presença inequívoca de Deus como o seu próprio ser, este recurso do japa, ou murmurar dos nomes sagrados, poderão trazer benefícios inequívocos para nós. Para exaltar ainda mais o Namajapa, vamos a mais uma citação do grandioso e nobre Swami Ramdas. O japa deve ser feito com intenso amor e devoção a Deus, e não como uma disciplina imposta a você por outra pessoa. Se você não se alegra em fazer japa, é melhor não fazê-lo, pois isso não ajudará muito. Quando você tem amor a Deus, a japa do seu nome deve lhe dar uma grande alegria. Não é mera repetição mecânica que ajuda, mas um fluxo espontâneo de seu amor por ele, juntamente com a repetição de seu nome. O nome ou mantra, por si só, deve ser tomado como Deus. Uma forma separada dele não precisa ser meditada. O som do nome é Nada Brahma ou Shabda Brahma, o som do absoluto. Concentre-se nisso. Após a repetição do mantra por algum tempo, sua mente ficará quieta. Nesta quietude, você perceberá a habitação divina dentro de você, e sua presença será sentida a partir de então em todos os momentos. Namajapa é a maneira mais simples de perceber ou realizar Deus. O nome é Deus, o Guru, o tudo em todos. De fato, o poder do nome de Deus é simplesmente maravilhoso. Pode levar o homem ao cume da experiência espiritual. Concede uma liberdade eterna, bem-aventurança e paz. O nome tem o poder de rasgar o véu de Maya ou ignorância e colocá-lo frente a frente com Deus ou verdade. Dá a você imediatamente a felicidade de Bhakti e Mukti, a devoção e da liberação. O nome não é diferente dele. O nome divino é maior do que qualquer filosofia do mundo. É a chave pela qual você pode destrancar os portões do reino da paz e bem-aventurança imortal. Assim falou Paparandas,
E é valioso que tomemos estes conselhos magníficos de alta espiritualidade, até para honrar a memória deste grande guru de Bhakti Yoga. Farei a recitação do mantra predileto e transmitido por ele. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. E da mesma forma, recordamos que todos os áudios do Shri Ramana Mandir começam com Om Arunachala Ramana. São evocações, são mantras, é o nome sagrado que pode nos auxiliar, pois os conselhos e os nomes sagrados são manifestações da graça de Deus, ou Bhagavan Anugraha. Penso que a recordação da graça divina é sempre importante. Até mesmo vital. É pela graça de Bhagavan que a realização acontece. Mesmo o nosso esforço ainda é parte da graça de Bhagavan, como temos afirmado há anos junto dos amigos. Este é o meu conselho. Confiar na graça de Deus, que podemos superar todas as limitações, não exclusivamente através dos nossos esforços, mas pela convicção de que absolutamente tudo vem da graça. Não digo que é fácil, mas é possível. Possamos estar abertos para receber. Agradecemos a oportunidade tão magnífica de compartilhar. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.